Fala galera, saudações rubro-negras, muito boa noite, Deco na área. E amanhã tem estreia no time titular. Vinha será o lateral esquerdo para o jogo decisivo contra o Madureira, né? Título praticamente sacramentado. O Fluminense teria que tirar uma vantagem imensa do Flamengo, né? Não vai acontecer, diferença de mais de 11 gols. E o Flamengo amanhã terá algumas modificações que a gente comentará aqui. Além do Vinha, também tem entradas de Davi Luiz e Bruno Henrique. Então a gente vai falar sobre isso, sobre o nosso novo reforço, né, o Léo Ortiz, algumas situações que estão acontecendo, sobre a questão de ele ser liberado ou não para jogar contra o Botafogo pelo Bragantino. Então, galera que está chegando aí pela primeira vez aqui no canal Deco SRN, não deixe de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar com os amigos e acionar o sino de notificação. Lembrando a vocês que amanhã às 11 horas da manhã estaremos ao vivo com pré-jogo entre Flamengo e Madureira, jogo às 4 horas da tarde, Maracanã. Foram vendidos mais de 52 mil ingressos, casa cheia amanhã, e logo depois que acabar a partida entre Flamengo e Madureira, estaremos ao vivo no pós-jogo, aquele pós-jogo que vocês tanto gostam. Então não percam amanhã, pré-jogo às 11 horas da manhã e pós-jogo às 18 horas mais ou menos, beleza? Então vamos lá, vamos começar aí falando sobre o provável time do Flamengo para a partida de amanhã contra o Madureira. O Flamengo deverá ir a campo com Rossi, com Varela, o Fabrício Bruno, Davi Luiz, então estará substituindo o Léo Pereira, que deverá ser poupado, e Vinha, né, que fará sua estreia como titular do Flamengo. No meio-campo, Pulgar, o De La Cruz e o Arrascaeta, mais à frente Luiz Araújo, Pedro e o atacante Bruno Henrique começará na vaga de Everton Cebolinha, que também estará sendo poupado pelo treinador Tite. Lembrando a vocês, comentamos isso na live mais cedo, que o Flamengo confirmou 2 baixas para a partida contra o Madureira, além do jogador Gerson, que voltará só depois de 2 meses, também o jogador Thiago Maia, que a gente não teve mais informações sobre o Thiago Maia, né? Engraçado que ninguém mais fala sobre o Thiago Maia, e a janela fechará no dia 7 de março. Temos agora os desfalques de Gabigol e também o Wesley, né? Sentiram problemas musculares e, segundo informações, tiveram problemas de grau 1 na coxa, tá? Essa é a última informação. Então, geralmente, com esse tipo de lesão, demoram de 7 a 10 dias para recuperar. Segundo informações do Vene Casagrande, teria sido durante o treinamento de hoje. Enfim, então 2 jogadores fora, né? Gabriel, que poderia ter oportunidade no lugar do Pedro, e o jogador Wesley, né? O Ayrton Lucas ficará no banco, assim como o Léo Pereira, e não deverá entrar, acredito eu, e o Everton Cebolinha, né? O Fabrício Bruno também foi poupado de jogo e ficou no banco de reservas. Eu só não entendo uma coisa, eu gostaria de ver, né? O Davi Luiz não estava no banco de reserva na última partida, acabou sendo liberado pelo Flamengo, desculpa. A gente poderia ter visto o Cleiton, né, fazendo aquela função do Léo Pereira. Seria interessante dar oportunidade ao Cleiton, até mesmo porque ele vai ser utilizado, né? O Ayrton Lucas foi o único convocado do Flamengo para a seleção brasileira, que até me causou surpresa. Eu esperava que o Flamengo tivesse, né, 2 jogadores convocados, e seriam eles o Léo Pereira e também o Pedro, mas foi o Ayrton Lucas. O Flamengo ainda corre o sério risco de uma Copa América. Você perdeu os 2 laterais esquerdos, e aí como é que faria, né? Eu acredito, né, devido até ao sistema de jogo do Tite, que ele utilizará um dos zagueiros para fazer aquela função, que não é o correto, mas como o Flamengo pode contratar um outro lateral esquerdo, já tem 2 que são excepcionais, mas trazer mais um é complicado. Você tem, então, jogadores como o Cleiton, como o Léo Pereira, que poderão ser utilizados nessa função, ou então trazer o José Wellington da base, né, para o profissional.
Então tem essas opções. Muita gente falou do Carbone, eu ainda acho o Carbone um pouco verde, apesar de ter feito um bom primeiro tempo, né? Foi a única oportunidade que ele teve no profissional, e jogando ali naquele lado esquerdo, até dando um belo passe para o Everton Cebolinha sofrer um pênalti contra o time de Filadélfia, tá? Então o Flamengo aí podendo ter um problema lá da lateral esquerda. Eu gostaria mais de ver o Cleiton, apesar que ele jogaria como um zagueiro ali, mas ele tem que ganhar, né, o ritmo de jogo, ganhar a confiança, né? Apesar que na minha visão é um menino pronto, é um menino que sempre quando entra no profissional entra dando seus 110%. Então, gente, mas amanhã o Tite resolveu jogar com o Davi Luiz pelo lado esquerdo, fazendo companhia ao Vinha, né? Vamos ver amanhã, né? O Flamengo deverá fazer alguns testes, quem sabe o Vitor Hugo, né? Mais oportunidade ali na frente, o Igor Jesus, quem sabe até o próprio zagueiro Cleiton, né? Então vamos aguardar, e então praticamente confirmado o time do Flamengo com essas 3 modificações: a entrada de Vinha, Bruno Henrique e também do jogador Davi Luiz. É isso, nação rubro-negra. Então nos acompanhe amanhã às 11 horas da manhã no pré-jogo. Falar aqui sobre a questão do Léo Ortiz, né? Tudo ajustado entre Flamengo e Bragantino, né? Informação do Caio Mota: a negociação ficou em 8 milhões e meio de euros, sendo 7 milhões fixos, mais 1,5 milhão de euros variáveis. O Flamengo pagaria nesses 7 milhões uma parcela já à vista de 3 milhões e meio de euros. Não sei agora se são 6 meses ou um ano, mas 3 milhões e meio de euros. E o Flamengo conquistando títulos, né? Acredito que sejam 500 mil por cada título grande, né? Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. O Bragantino ganhará esse montante a mais, né? Acabou sendo um ótimo valor para o Flamengo, porque eles não abririam mão de 8 milhões e meio fixos, mas o Flamengo conseguiu convencê-lo dos 7 milhões. Até teve informações que o Léo Ortiz acabou ligando lá pro chefe lá do grupo Red Bull, né, o ex-jogador Mário Gomes, e solicitando a ele, né, a negociação, tá? O Léo Ortiz, que foi uma peça importantíssima para a sua chegada ao Flamengo. Só que ainda tem uma situação, né, que é os 2 jogos contra o Botafogo. O jogador já foi liberado do Campeonato Paulista, só que o Bragantino quer contar com o atleta, né, durante esses 2 jogos contra o Botafogo, porque, segundo informações, o Bragantino só teria 2 zagueiros de ofício, que seria o Lucas, agora não me foge o sobrenome dele, e o Léo Realpe, né? Tem o Luan Cândido, que não é zagueiro, é lateral esquerdo, mas às vezes faz um terceiro zagueiro, então eles estão com esse problema. O Léo Ortiz não quer jogar, né? Ele está meio preocupado de acontecer algo, né? Que pode acontecer. São 2 jogos importantes, os jogos pegados, que dará uma vaga à fase de grupos da Libertadores. O primeiro jogo é no campo do Botafogo, com grama sintética, e o Flamengo não se opôs, mas colocará no contrato que, caso aconteça qualquer tipo de lesão, o negócio será desfeito. E ele não quer correr esse risco. Está totalmente correto, né? Então ainda estão decidindo isso. O Bragantino quer, o jogador já pediu para não jogar, porque é meio temeroso, e o Flamengo não se opõe. Então tá nesse pé aí. O Flamengo está acertando os últimos detalhes, minuta de contrato, colocará no contrato isso. E aí, se ele realmente jogar, que pode ser que não aconteça, ele faria os exames logo após o segundo jogo do Botafogo com o Bragantino, que é no dia 13 de março. E aí, estando tudo ok, seria confirmado como jogador do Flamengo, tá? Então, questão do Léo Ortiz é essa, tudo no Flamengo. É uma novela, né, meus amigos? É uma novela e ninguém aguenta mais, tá? O Flamengo, que ainda corre atrás de reforços, e segundo informações que recebemos, o Flamengo pode estar atrás de um outro volante, um segundo volante. Vamos ver se vai dar tempo para o Flamengo trazer esse jogador. Se vocês me perguntarem o nome, eu não sei, mas que o Flamengo está de olho, até por causa da situação do Gerson, né, de ficar fora alguns meses. É plausível, acho que o Flamengo tem sim que ir atrás de um jogador para essa função. Já falei algumas vezes para vocês aqui no canal
Deco SRN, tá bom, gente? Então é isso aí, muito obrigado a todos vocês. Se inscreva aqui, deixem seu like, compartilha com os amigos e aciona o sino de notificação. Amanhã, 11 horas da manhã, estamos de volta com o pré-jogo. Fiquem com Deus, abraço a todos, saudações rubro-negras. Valeu, nação, fui!